Sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos continuar falando sobre os meios de comunicação e também de informação, né? Porque nós vimos que apesar de trazer algumas informações, a gente também acaba se comunicando, né? Que passar uma informação é se comunicar. E se comunicar também é levar essa informação, é simplesmente conversar, né, usando algum meio. Então, vamos de onde nós paramos na última aula. Bem, avançamos bastante na última aula, falamos aí das pinturas rupestres, papiro, correio, né, das cartas, o telégrafo, o jornal, falamos do rádio e vimos aí também o telégrafo elétrico, né, que a gente tem aí a transmissão através desses impulsos elétricos, um sistema de códigos, né, o código Morse, para poder levar essa informação de um lugar para o outro através de cabeamento. Bem, então hoje a gente vai dar sequência basicamente ao telefone, a televisão e a internet, que também vai trazer aí uma série de informações para a gente, esses meios de comunicação. Bem, o telefone mesmo, né, vamos partir dele aqui, que foi basicamente um desdobramento que nós tivemos aí do telégrafo, né? Então, além de transmitir esse impulso, essas mensagens, a gente passa a transmitir pelo impulso elétrico a voz, né? Então, a gente tem aí realmente, através desse sistema de cabos, a questão da voz, né, do som passar por esse impulso elétrico, e nós vamos ter basicamente a invenção do mais tarde, tá? A gente vai ter bem, antes de seguir ali, mais tarde a gente vai ter ali a televisão, né, que vai ser um desdobramento dessa tecnologia, um avanço nessa tecnologia. Mas deixa eu só terminar para vocês terem uma noção, né, que a gente faz essa associação que o grande inventor aí, né, que se destacou, que conseguiu correr aí, se registrar como dono, né, da patente do telefone, foi o Graham Bell, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, e a gente tem que reforçar aqui, isso por volta lá de 1870, tá bom, turma? Então, basicamente, o telefone desde 1870 vem ganhando espaço aí no nosso dia a dia. E aí, não posso deixar de falar, tá, gente? Assim como o próprio correio, como o jornal, o rádio, o telefone e a televisão, eles vêm ao longo do tempo, né, ao longo da história, sofrendo transformações. Sofrendo não, passando por transformações conforme a gente vai desenvolvendo as novas tecnologias, tá bom? Lembrando que o telefone, ele não é uma mídia, né? Principalmente quando a gente usa para ligação, porque a gente está tendo o alcance apenas de uma pessoa, né? Uma família, então a gente não tem uma grande comunicação assim. Diferente aí da televisão, do rádio, o jornal e até a internet, que a gente vai chamar de meios de comunicação midiáticos, porque vão atender aí de uma forma muito rápida um grande quantitativo de pessoas, tá bom? Bem, seguindo aí, nós vamos falar basicamente da televisão, né? A televisão, gente, ela veio passando aí por essa evolução, porque eles imaginavam, né? O rádio ele passa o som, ele passa a voz, o telefone também. Então, como que a gente pode fazer, principalmente o rádio, porque tinha a telenovela, né, esses programas informativos, de receitas, enfim. Então, como passar a imagem, né? Então, isso se tornou um grande desafio e várias pessoas acabaram se lançando aí nessa pesquisa. Que pesquisa até que ficou por um tempo parada, né, por conta da Grande Guerra. Então, a gente tem aí basicamente lá por volta de 1920 que começa a ser desenvolvido aí essa ideia, né, de televisão, tá, gente? Até chegar na configuração aí de televisor, né, de passar realmente a imagem e o som. Então, olha só, a gente está agregando, né, o que está sendo transmitido por esse meio de comunicação. Então, antes era só a escrita, depois agora a gente já tem um código, a gente já tem o som da voz, e aí a gente vai aperfeiçoando, para vocês entenderem mais ou menos, tá? Pode parecer que está um pouco fora aqui
não é necessariamente uma ideia cronológica, tá, gente? Que eu tô colocando, ou seja, aquela escala de tempo, essas mídias aqui, melhor, mídias não, esses meios de comunicação, mas ilustram bem pra gente aí como que elas vão se relacionando, tá? Então, basicamente, a partir de uma, as pessoas começam a ter outras ideias e partem para as pesquisas para poder desenvolver esses novos meios de comunicação e também aperfeiçoar esses meios de comunicação, tá bom? Então, o que é importante, né, assim, da gente falar da televisão? Ela acabou se tornando, né, um meio muito eficiente de comunicação e informação, porque ela começa a atender, né, ela vai transportar ali o telejornal, então ela vai levar a notícia, ela vai levar a novela, que antes era a radionovela, vai ter programas infantis, auditórios, então ela começa assim como o rádio, com esse caráter bem informativo e que depois vai ganhar força aí com essa questão da publicidade, né? Então, com essa questão de ideia de comerciais, né? Então, você vai fazer propaganda, vai abrir espaço para as empresas poderem anunciar os seus produtos, tá? Então, isso vai acontecendo aos poucos, tá bom? Então, a televisão, é importante também lembrar que ela aqui no Brasil, ela chega basicamente por volta, assim, né, de 1960, gradativamente, né? Então, no início começa sempre com uma tecnologia mais cara, depois ela vai barateando, até porque a gente vai tendo desenvolvimento de outras tecnologias, TVs mais novas, né? Então as pessoas vão tendo mais acesso. Então, principalmente quando a gente tem essa ideia, gente, da televisão como um meio de publicidade, né? Tanto a TV quanto o rádio. Então há uma tendência de querer popularizar isso para que interesse econômico mesmo das empresas poderem atingir o seu público de interesse, que somos nós, consumidores, tá bom? Então, tá aí um pouquinho, quase nada aí, né, da história da televisão, tá bom? E aí vamos partir aí pro próximo meio de comunicação, que é a internet. Esse que nós estamos usando aqui nesse momento, né, digamos, eu para passar aqui a informação do conteúdo, vocês para receber, tá? E depois também para vocês poderem dar um feedback, uma resposta, né? Então fazerem alguma pergunta, né? Então vamos entender um pouquinho dessa internet. Eu até coloquei uma outra escala aqui para vocês poderem, escala não, né? Uma outra imagem para vocês poderem entender um pouquinho melhor aí desses grandes avanços, né? E aí a gente consegue perceber ali de 1950 até 2005, então vocês podem perceber que de 2005 até hoje, e aí sim a gente tem muito mais avanço aí com relação a essa tecnologia. Mas basicamente de 2005 para cá a gente tem basicamente, nossa, quanto basicamente, mas enfim, é um avanço aí dos smartphones, né? Então a internet na palma da mão. Então a internet, gente, ela basicamente vai consistir nisso, né? A www é World Wide Web, né? Que significa que é uma mídia de alcance mundial e que vai englobar basicamente várias mídias. Então a gente acessa tudo pela internet hoje. A gente acessa as informações de rádio, jornais, vídeos, músicas, né? Então tem as plataformas de streaming, né? Que passam aí, por exemplo, a gente pode colocar só música, ou só áudio, né? No caso, que a gente pode colocar vídeos, né? Ou no caso filmes, aí tem algumas muito famosas, né? O pessoal adora maratonar, né? Uma série. Então a gente tem aí realmente uma grande evolução aí na internet. Mas a internet também, assim como os outros meios de comunicação, começou aos poucos, né? Então, ela começa, né, a ser pesquisada mais ou menos já por volta de 1940, até antes um pouco, mas ela só vai começar a tomar esse formato de internet mesmo, como a gente conhece, tá por volta de 1990. 1980 a gente tem muito uso
por empresas e principalmente dos países, né, pioneiros nessa utilização de internet. Aqui no Brasil a gente tem muito uso por parte de empresas para facilitar a troca de informações e assim por diante, tá? Mas é por volta de 1990, década, tá, gente? Década de 1990, a internet começa a se popularizar, tá? Para uso mesmo de pesquisa, para o trabalho, até chegar como a gente utiliza hoje para tudo, né? Para estudar, para trabalhar, para se informar, para pesquisar, como é que fala? Programas educativos, né? Para a gente passar também qualquer informação. Eu quero passar o tempo, quero ver, sei lá, como pinta a parede. Vou descobrir como pinta a parede, porque eu só quero saber como acontece. Como funciona uma determinada indústria. Então, simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, tá? Então a internet está aí basicamente fazendo esse papel aí bem extenso hoje, né? Então a gente tem, que antigamente a gente tinha o computador e hoje a gente tem várias outras ferramentas de acesso à internet. A própria televisão hoje, né? A gente tem aí o Wi-Fi na televisão, as Smart TVs, que a gente faz uma conexão com a internet. Então, para a gente entender como é ampla essa ideia aí da internet, que ela não vai ficar só em um âmbito, ela não vai ser um outro, ela basicamente vai reunir ali esses meios de comunicação, tá bom? Então, bem rapidinho, aí aqui vocês conseguem, com certeza tem alguns elementos aqui que vocês não conhecem, tá? Mas nós temos ali os MP4 que reunia, acessava a rádio, que são os coloridinhos, esses aqui. Acho que vocês conseguem visualizar o meu cursor. Nós temos até mesmo as invenções dos celulares, gente, que começa a se popularizar mesmo aqui, já finalzinho da década de 90, tá? Popularizar, tá? Não que não existisse antes, existia, tá? Mas era bem mais caro. E por volta de 1990 a gente tem algumas empresas que começam a popularizar o uso do celular, até o celular chegar, né? Antes ele era só para telefonar mesmo, tá, gente? Depois ele passa a passar uma mensagem, né, que a gente utiliza até hoje, o SMS, e depois vem a ideia do correio de voz, até chegar hoje, né, no smartphone, que a gente simplesmente passa e-mail, a gente passa aí, tem aplicativo de comunicação, faz videoconferência, assim por diante, tá? E aí, uma ideia que eu quero compartilhar com vocês, não posso esquecer, pra gente finalizar aqui, é que os meios de comunicação, eles vão trazer essa ideia aqui que eu já quero inserir aí pra vocês, que é essa ideia de aldeia global, tá? Por quê? Com certeza vocês vão ouvir esse termo, acho que eu já até cheguei a comentar, se não comentei, a gente fala agora, tá? Que a gente vai ter essa ideia de que o mundo está cada vez menor. E os meios de comunicação, eles fazem muito isso, principalmente aí com as plataformas de comunicação, né? A gente tem aí o Facebook, o Twitter, o Instagram, a gente tem até mesmo outros como o WhatsApp, né? Que são, a gente pode usar tanto para comunicação individual como para grupos também. E aí a gente tem essa ideia de que o mundo hoje se tornou uma aldeia, né? Aldeia, essa ideia de aldeia, que é pequenininho, todo mundo se conhece, todo mundo sabe onde todo mundo vai, o que cada um faz, qual é a sua função. Então a gente hoje tem a sensação de que o mundo é uma aldeia porque a nossa comunicação está muito mais eficiente. É claro que assim, ainda precisa, né? Ainda tem muitas pessoas que estão à margem, pessoas que não têm acesso, né? A gente, aqui na nossa cidade, é até difícil da gente imaginar uma pessoa que não tem acesso à internet, ou que pelo menos nem saiba o que é, né? Então, assim, ainda existem. Então, mas de uma forma geral, hoje, um lugar que não tem, assim, uma disseminação desses meios de comunicação, como, por exemplo, a internet, né, o smartphone, mas com certeza ali vai ter um telefone, a pessoa troca correspondência, a pessoa tem um rádio, ela tem uma televisão, tá? Então, os meios de comunicação, eles estão permeando todos os lugares, fazendo com que a gente tenha aí essa sensação de que o mundo diminuiu, tá bom? Então, por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijo, até!